Bom dia, galera. Queria falar com vocês aí a respeito dos comentários do Mauro César Pereira, o jornalista, que inclusive é torcedor do Flamengo. Ele falou aí a respeito do Flamengo sobre os jogadores, que realmente gostei do comentário dele, porque isso reforça ainda mais o meu pensamento sobre o Flamengo, sobre o que pode vir a acontecer aí no futuro, né? Futuro que eu digo que está próximo aí, no final do Brasileirão, pode acontecer isso. O que eu vejo é até a mesma coisa que ele vem falando aí. Primeiramente que se realmente o Flamengo não fosse o Flamengo, se o Flamengo realmente não dependesse somente do Jorge Jesus, né, o Flamengo continuaria sendo o que foi em 2019 ou pelo menos próximo disso. E a partir do momento que o Flamengo só perdeu o Rafinha, né, e ainda chegou a colocar alguém que foi o Isla, e tiraram o Pablo Mari, contrataram dois zagueiros que também não renderam aí, Léo Pereira e Gustavo Henrique. Saiu o Jorge Jesus, entrou o Domi. E aí o torcedor reclamou aí que o problema do Flamengo era treinador, certo? E aí o Flamengo, realmente, o Flamengo não vinha fazendo uma campanha boa, mas alegaram que a culpa era do treinador. Ninguém chegou a culpar os jogadores, ou poucas pessoas culparam os jogadores. E aí o Flamengo trocou de treinador pro Rogério Ceni. E agora o Rogério Ceni vem fazendo uma campanha ainda pior do que a do Domi, e muita gente vem pedindo aí a demissão do Rogério Ceni. Só que onde o Mauro César fala a respeito dos jogadores, né? Onde está a diretoria para culpar os jogadores? Onde está a diretoria para cobrar os jogadores numa hora dessas? Né? Até mesmo o torcedor, onde muitas vezes o torcedor colocou muita culpa aí nos treinadores e o Flamengo continua trocando de treinador, praticamente não troca de time, de jogador, e os resultados continuam os mesmos, ou pior, né? O que ele quis dizer é que tá claro aí que o Rogério Ceni não vem fazendo um bom trabalho, mas é aquilo. Normalmente para o treinador existem apenas duas saídas. Ou o treinador continua, né? E você dá respaldo para o treinador, ou seja, dá a carta branca ali para o treinador poder decidir quem ele vai colocar, que tipo de trabalho ele vai fazer, ou você realmente demite o treinador, né? O que não dá para ficar é nesse meio termo aí que não decide o que vai ser. E outra coisa que eu torno a dizer aí, se for contratar outro treinador, tem que tomar cuidado, porque o Flamengo já passou por essa experiência de ter que trocar de treinador, né? Saiu o Jorge Jesus, entrou o Domi, aí o Domi mal treinou o time por 2 meses, já foi demitido, né? O Rogério Ceni aí praticamente o mesmo período de tempo, acho que ainda vai fazer 2 meses, se não me engano, e já estão pedindo a demissão, né? E o próximo treinador que vier vão fazer a mesma coisa se não tiver resultado. Ou seja, tem que dar um tempo para o treinador poder treinar, para ele poder explicar aí para os jogadores o que é esperado, né? Leva um tempo para poder passar para os jogadores o que acontece, qual é a filosofia de treino, qual é a filosofia de jogo. Cada jogo pode ser diferente, deve ser diferente também, até porque o Flamengo está muito manjado aí nessas estratégias, na maneira de jogar, né? Precisa se renovar aí nesse sentido e infelizmente não dá para ficar nessa situação. E aí o Mauro César ele relembra aí da época aí do Rogério Ceni no Cruzeiro, onde aconteceu a mesma situação, né? Ele falou, por exemplo, quando o Rogério Ceni barrou o lateral direito Edilson, aí o Thiago Neves, que é amigo dele, não gostou, né? E aí ficou aquela panelinha lá, os jogadores ficaram querendo mandar no time. Aí o Rogério Ceni foi demitido, entrou outro treinador e aí conclusão, o que aconteceu? O Cruzeiro foi rebaixado do mesmo jeito. E aí é onde ele até questiona, ele falou: "Onde é que o Cruzeiro está agora? O Cruzeiro ainda tem os principais jogadores? Não tem. Os jogadores foram para outros times, o Cruzeiro continua na segunda divisão e vai continuar na segunda divisão, isso se não cair. Provavelmente não vai cair mais, mas vai continuar na segunda divisão, né? Aí vocês imaginam se isso acontece com o Flamengo, né? Então quando a gente for fazer a crítica, tem que tomar cuidado, né? E aí isso só deu mais suporte para o que eu vinha pensando aí a respeito do que vem acontecendo no Flamengo, né?
ou o Flamengo realmente decide aí dar carta branca para o Rogério Ceni para ele poder, se os jogadores dos medalhões do Flamengo não estiverem jogando bem, para ele poder tentar colocar outros jogadores aí da base, dar oportunidade para eles. Agora, se a diretoria não cobra dos jogadores, né? Se não dá o respaldo ali, não dá carta branca para o Ceni escolher os jogadores que ele quer colocar, os jogadores da base ali, por exemplo, se ele quiser testar o jogador, né? Se o jogador fica se comportando aí como, por exemplo, não quer aceitar ficar na reserva, né? Se ele não acha legal e eles querem ficar criando panelinha para poder demitir o treinador, ou demite o treinador, ou realmente o treinador tem que ter tem que dar, o torcedor tem que ter paciência primeiramente para o técnico fazer o trabalho dele, né? E a diretoria tem que dar essa carta branca para o treinador poder fazer o trabalho dele, né? Por exemplo, se o Rogério Ceni decidir barrar, é só um exemplo, se o Rogério Ceni decidir barrar o Gabigol porque ele não está rendendo bem, né? Se ele quiser ficar do lado de fora sem a chuteira, problema dele. Agora, se não estiver rendendo, tem que ficar de fora. Não importa se é o Gabigol, se é o Bruno Henrique, quem quer que seja, né? Não importa. Até mesmo como o torcedor fala, o Flamengo não é maior do que os jogadores, não é maior do que o treinador, não é maior do que a diretoria. Então, o treinador que tiver lá, independente de ser o Rogério Ceni ou não, ele tem que ter carta branca, né? Não pode ter pressão do jogador, porque o que acontece? Se eles fazem isso, o próximo treinador que chegar no Flamengo, se ele não tiver a carta branca para decidir quem vai jogar, vai continuar a pressão aí e o Flamengo vai continuar com péssimos resultados, né? Então isso daí não pode acontecer. O Mauro César até fala sobre o caso do Jorge Jesus, que foi uma exceção. Por quê? O Jorge Jesus chegou no Flamengo sem querer ouvir ninguém, entendeu? Ele chegou lá sem medo de pressão, sem medo de nada. Ele já chegou mandando mesmo, cobrando dos jogadores, não perguntou nada para ninguém, né? Mas e aí ele fala, será que isso aconteceria esse ano? Porque o que acontece? Os jogadores do Flamengo aí esse ano caíram de rendimento, né? Será que ele realmente conseguiria os mesmos resultados? Normalmente é difícil, mesmo com o mesmo treinador, mesmo com a cobrança, mesmo com tudo, é difícil o time conseguir um resultado tão bom quanto aquele em 2019. Não estou dizendo que ele não conseguiria, mas eu acredito que não seria tão fácil assim, né? E acredito até que o Mauro César vê isso no canal dele, onde ele falou, o Posse de Bola 91, um podcast até que ele tem. E ele falou a respeito também dos jogadores, né? Porque o que acontece? A maior preocupação é de que tem jogador aí que tá se achando demais, né? Tá pensando assim, qualquer coisa, se eu tiver que sair, eu vou para outro time, né? Se vocês pararem para ver aí os exemplos de outros jogadores, por exemplo, o Thiago Neves saiu do Cruzeiro, né? Onde é que ele está agora? No Sport Recife, né? E não está rendendo nem o futebol esperado, né? Então o que acontece? Isso afeta o Flamengo, afeta também os jogadores, e é onde até o Mauro César citou os jogadores aí, né? Ele falou Bruno Henrique, para onde é que ele vai, né? Tem recebido proposta aí do Al Hilal, né? Mas aí vai para o futebol lá, a mesma coisa que aconteceu com o Cuejá, o colombiano, volante. Quis sair do Flamengo, né? Criou aquele clima todo lá, falando que tinha que sair, que não sei o que, saiu. Foi jogar no time árabe. E aí? Sumiu do futebol, né? Provavelmente não tem mais proposta de clube algum, né? E é o que vai acabar acontecendo com os outros jogadores. Aí ele até cita aqui sobre o Arão. Falou, o Arão vai jogar onde? No PAOK, que é o time do Abel Ferreira. O Abel Ferreira que é treinador do Palmeiras agora, né? Quanto é que vai ganhar? Né? Será que vai ficar avisado no mercado? Será que vai conseguir melhores propostas? Então esses jogadores aí que conseguem ter fama no Flamengo, que estão conseguiram aí continuar no Flamengo com salários em dias, salários altos, porque receberam aumento. Será que eles vão conseguir ter a mesma oportunidade em outros clubes? Né? O Flamengo vai ter que se desfazer, vai ter que reformular o time todo, vai dar um prejuízo aí para o Flamengo, né? Mas esses jogadores aí, será que eles vão conseguir ter um melhor desempenho nos outros clubes? É uma coisa também que eles têm que pensar, e eu gostei mesmo dessa maneira aí que ele colocou as coisas, porque os jogadores precisam refletir. Eu acredito até que eles vão sair perdendo muito também, se o Flamengo tiver que reformular o elenco por conta da má campanha aí
nesse final do Brasileirão. Então é onde eu acho que o Flamengo realmente tem que pensar, os jogadores realmente têm que repensar sobre isso, se eles quiserem continuar no Flamengo, o Flamengo tendo dinheiro para custear aí os altos salários deles, né? Realmente um alto custo. E eu não acredito que tenha muitos clubes aí, tenham muitos clubes interessados em bancar eles, não. Né? A gente vê clubes aí chineses, clubes árabes, né, na Europa. Quando vão para a Europa, não são clubes grandes da Europa, são geralmente clubes aí medianos ou pequenos da Europa. Então, é mais uma coisa que eles deveriam refletir sobre isso. E é onde nós como torcedores, eu acho que nós devemos fazer o nosso papel e dar aí respaldo sim, né, apoio para o técnico que tiver no Flamengo, seja o Rogério Ceni, seja o próximo treinador, para que ele não caia nesse tipo de coisa aí que aconteceu com o Rogério Ceni no Cruzeiro, né, de ficar tendo que se submeter a aceitar panelinha para não ser demitido, né? Ou então, se a diretoria do Flamengo quer continuar trabalhando e aceitando, seja com panelinha, seja sem panelinha, vai ter que ficar demitindo vários treinadores, né? Sejam eles competentes ou não, porque o treinador não tem carta branca para poder decidir quem ele vai colocar. Se ele decide colocar um jogador ali que o torcedor não aceita, ou que a diretoria não aceita, ou que seja lá, vamos supor, que tenha um empresário tem um contrato aí, um contato junto com o jogador onde ele tem que jogar, né? Muitas vezes eu até questionei isso sobre o Vitinho, não tenho nada contra o Vitinho, mas é aquilo, ganha muito para pouco futebol. E aí a gente vê que isso dá um prejuízo para o Flamengo e acaba afetando o Flamengo, onde, por exemplo, muitas vezes eu falei aí do PP, que merece mais oportunidades, né? E aí muitas vezes o Vitinho tem sido reserva de vários jogadores aí do meio campo para frente no Flamengo. Por que não dar mais oportunidades aí para o PP, que entrou bem nos jogos, né? Por que não dar mais oportunidades para outros jogadores da base? O Domi vinha fazendo isso, o Rogério Ceni vem fazendo isso, mas infelizmente eu vejo que parece que é como se fosse uma obrigação ter que colocar o Vitinho, né? E os treinadores ficam com medo de ter que mandar embora. E aí é onde eu pergunto para vocês, será que o próximo treinador, ou será que o Rogério Ceni, continuando no Flamengo ou não, será que eles vão continuar tendo essa pressão ou eles vão poder trabalhar, né? Eu acho que se a gente quer ver o Flamengo realmente progredindo, tem que ter paciência, dar oportunidade para o treinador colocar quem ele quiser. Se tiver que barrar o jogador, vai barrar o jogador, né? E aí a gente vê que muitas vezes o torcedor, eu entendo, né? A gente quer ver o Gabigol jogando o tempo inteiro, a gente quer ver o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, que fizeram a diferença em 2019. Mas infelizmente eles não estão fazendo tanta diferença assim esse ano. Ainda fazem alguma coisa, mas não estão fazendo tanto o esperado. Então talvez seja até uma boa que o treinador tenha esse respaldo, tenha essa carta branca aí para poder decidir se vai arriscar com outro jogador, né? E se não der certo, tudo bem, mas aí é aquilo. Se o jogador do Flamengo, não importa quem ele seja, se o jogador do Flamengo, Gabigol, fez muito jogo, por exemplo, o Gabigol, né? Jogou muito em 2019, Bruno Henrique, mas se não tá rendendo, Everton Ribeiro, se não tá rendendo, se não tá jogando bem aquela determinada partida, tem que ser substituído, né? O torcedor gostando ou não, né? E tem que ter paciência com o treinador. É como eu vivo dizendo, seja o Rogério Ceni ou o próximo treinador, tem que ter paciência. Se não tiver paciência, vai ficar complicado, porque o Flamengo vai continuar jogando aí dessa maneira, né? Como nós temos visto aí, com titulares descansados, salários em dia, né? Sem Covid, sem problema algum, e com resultado ridículo desses aí que a gente tem visto ultimamente. Aí fica aí minha opinião para vocês. Eu acho importante até vocês compartilharem aí, se vocês concordarem, é claro, compartilharem a opinião de vocês em outros canais também, porque eu acho que é importante nós, torcedores, nos entendermos e passarmos aí para os outros torcedores também, né? A gente tem que falar, como eu vivo dizendo, a gente tem que falar a mesma língua, tem que fortalecer a nossa torcida, né? Nossa torcida tem que estar mais unida, e até mesmo para a gente fazer uma cobrança bacana aí para o clube e mostrar que a gente realmente se importa, que não é só cobrar ou falar mal por falar mal, é falar mal quando está mal e a gente está buscando mostrar que a gente está buscando a solução. Falou, pessoal? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Eu acho bastante importante aí vocês participarem do canal, darem a opinião de vocês,
para a gente sempre estar trocando aí para estar sempre tendo esse feedback aí e a gente realmente falar a mesma coisa, se unir para que o Flamengo realmente possa até melhorar e a nossa opinião realmente dê mais força aí para o clube e a diretoria saiba que nós estamos sim unidos, nós estamos sim buscando melhorias para o Flamengo e não é só chegar lá e criticar. É criticar e mostrar o porquê a gente está criticando, né? É ter realmente um bom argumento ali para apresentar para eles e mostrar que realmente o torcedor do Flamengo, ele além de estar interessado na melhoria do Flamengo, ele não é idiota. Ele está vendo tudo que está acontecendo e ele tem argumento para provar o que ele está dizendo, né? É isso aí que eu deixo para vocês. Espero que isso ajude, que a gente possa ver o Flamengo cada vez melhor. E aí eu espero o comentário de vocês aí, não só nesse vídeo, nos outros também, para a gente sempre trocar uma ideia e tentar estar mais unido aí nessa opinião sobre o Flamengo. Falou, galera. Bom dia aí, saudações rubro-negras.